Livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 10, versos de 16, de 13 a 16. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Nova Almeida Atualizada. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças dos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deus e Pai, em Tua presença estamos muito gratos por acabar de ler algo que toca aos nossos corações. Que desse texto sagrado possamos tirar uma lição para a nossa vida, para a vida dos que estão aqui no templo, dos que estão nos nossos canais do YouTube e do Facebook, e pelo nosso canal do Projeto Rumo ao Sertão. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações para a exposição que vamos fazer. Seja vindo diretamente de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vou dispensar aqui o microfone, porque... Estão me ouvindo aí? Está ouvindo aí, Raquel? E Manai, está ouvindo? Ok, o tema está no verso de número 14. Deixe que os pequeninos venham a mim. Eu quero que nesta noite, aqui você que está no templo, os irmãos que estão nos ouvindo nos nossos canais da mídia, do YouTube, do Facebook, também possa tirar daqui hoje uma lição maravilhosa para você. Confesso que, como eu estou pregando Marcos durante esse tempo todo, hoje chegou num tema bastante importante. E hoje eu estou achando bom porque tem uma criancinha aqui. Não impeça nada que ela quiser fazer, apenas controle ela, porque ela é preciosa aos olhos de Deus. Bem, o tema esse do verso 14, deixem que os pequeninos venham a mim. No verso de número 15 eu vou falar, quem não receber o reino de Deus como uma criança, né? E o verso de número 16, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Bem, vamos tentar extrair daqui uma lição que seja útil para nós. Como eu disse na sequência, desde o primeiro capítulo do livro de Marcos, nós estamos estudando esse texto sagrado, também como estudamos todas as quartas-feiras, o livro de Êxodo, como à tarde aqui dos domingos, às 17 horas, estudamos Hebreus, do qual eu estou apaixonado por o livro de Hebreus, todos que a gente lê da Bíblia. Mas aqui eu quero me concentrar nesse tema mesmo, deixem que venham os pequeninos a mim, as crianças, irmãos. As crianças foi usada aqui por Jesus para nos trazer, amados, algo objetivo a respeito de nós que somos adultos. E no verso de número 14, o Senhor Jesus, para ensinar aos adultos, aqueles discípulos que seguiam ele, aquele povo que ouvia a sua palavra, amados, né? Ele trouxe para o seu sermão, para os seus ensinos, amados, o exemplo da criança, né? E disse, amados, que as crianças vinham a ele. As pessoas traziam as crianças para ver Jesus.
Os adultos amados não vêm a ele a não ser com a grande insistência, né? Amados, e por esta razão ele chama as criancinhas ali, recebe, quando os discípulos disseram assim, não atrapalhe ele não, ele é uma criança, Jesus disse, não impeçam que as crianças venham a mim. Ele estava ouvindo de longe, ele estava vendo de longe, ei, meus discípulos, daí a tantos metros, vocês estão dizendo que as crianças querem vir aqui, vocês estão deixando? Deixem elas virem a mim. E ele então usou elas para dar um exemplo, um testemunho, amados, né? Bem, os adultos é sempre assim, vêm para as coisas com outras finalidades, mas as crianças vêm de forma, amados, liberal, elas vêm de forma voluntária, elas vêm pelo intuito de ser crianças. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Depois, o verso de número 15. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança. Ele aqui já joga pesado. Ele não joga, né? Ele já traz de forma pesada para os que as ouviam. E ele disse claramente, né? Quem não tiver a índole de adulto como de uma criança, não pode fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é um lugar muito especial, amados, para receber todos aqueles que vão a Deus pela sua escolha livre, né? Para receber o perdão do Senhor Jesus, né? Para serem regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver isso um pouco mais na frente. E em terceiro lugar, o verso de número 16. Impondo-lhes as mãos de Jesus nas criancinhas, ele as abençoou. Nesse verso 16, amados, nós queremos mostrar para vocês aqui o seguinte, meus irmãos, né? Que a imposição das mãos de Jesus Cristo, ou a imposição das mãos que ele passou para os seus discípulos, para a sua igreja, para os que têm responsabilidade na obra de Deus, a imposição das mãos, irmãos, é algo que Deus determinou aos que ouvem a sua palavra, aos que procuram ele, amados, para serem abençoados por ele, né? Então, amados, aqui nesse caso, aqui, preste bem atenção, a sua palavra para serem amados novas criaturas, as pessoas que abrem o coração para Jesus, né? Para desfrutar da fé, a fé do novo nascimento, do nascimento do Espírito Santo no coração do homem, amados, que ensina eles a ter fé e ser alguém útil para Deus, amados, nesta grande missão, amados, de pregar o Evangelho, de alcançar os perdidos pecadores, para que eles também possam fazer parte do reino de Deus. Vamos ver um pouco mais na frente, na conclusão do nosso sermão. Mas vamos, em primeiro lugar, para o verso de número 14. Deixem que os pequeninos venham a mim. Claro, eu não vou me deter aqui às criancinhas especificamente, mas eu vou me deter ao exemplo que Jesus Cristo tomou sobre crianças, não é? Bem, você confia na sua criança, não é? A criancinha pequenininha, que já tem entendimento de 4, 5, 6 anos, quando o telefone tocava, aqueles antigos, né? Hoje é celular, né? Tocava, né? Aí a mãe dizia à criança, diga aí que eu não estou aqui não. E as crianças eram verdadeiras, e disse, a senhora venha dizer. Mamãe, a senhora venha dizer, eu mesmo não, a criança não mente, né? Olha, amado, quando pedimos alguma coisa, amados, ela alguma coisa para ela fazer, ela age de forma imediata, irmãos, se coloca à disposição para servir, assim mesmo quando é de alguém que não é da família, que pede um favor de uma criança, ela sente, amado, o desejo de atender, amados, né? Olha, preste bem atenção, as crianças, amados, quando são amadas,
quando nós demonstramos amor para as crianças, não é? Elas, amados, retribuem com o mesmo amor. Ela retribui com o mesmo amor. A criança é grata a quem é grato a ela, amados, né? Por que, amados? Porque ela retribui amor, amor por amor. E presta atenção, amados, né? As crianças, amados, elas são sinceras. Elas não sabem enganar ninguém. Elas não traem ninguém. Uma criança normal, uma criança, amados, elas são gratas. E os adultos, nem todos são gratos a alguma coisa, meus irmãos. Bem, isso aí é bem diferente dos adultos. Os adultos, quando alguém chama ela para alguma coisa, o que é que eu vou ganhar nisso? Qual é a vantagem que eu tenho, né, de ir para esse lugar assim, assado? As pessoas são assim. As crianças não. Vamos para a igreja. Oba, eu vou, né? Isso é muito importante, né? Porque ele quer dizer que os adultos devem agir como crianças, né? Naquilo que é de Deus. Que Deus é o superior de tudo e de todas as coisas, irmão. E a criança, ela sabe muito bem tratar com as outras pessoas e que os adultos nem sempre tratam bem. Olha, o Senhor Jesus, amado, deseja, né, de quem vem a Ele, é o desejo dele, amado, que a pessoa venha desprovida de interesses, amados, né, sobre o que vai, amado, ganhar de Jesus Cristo, alguma coisa. As crianças vão, amados, de forma espontânea, meus amados, sem pedir nada em troca. Elas vão por ir de forma deliberada, né? Mas ela recebe o carinho, o elogio de Jesus naquela oportunidade. Jesus disse: olha, não impeçam elas, deixem elas virem a mim, amados, né? Bem, isso é uma mensagem que traz uma recomendação para os adultos, né? Que são cristãos, amados, que devem ter esse pensamento como de uma criança. Jesus nos conhece integralmente, né? Há coisas que a gente pede desnecessariamente a Deus porque Ele já sabe de tudo. Ele conhece nossa vida. O que Deus quer de nós é confiança, é fé, é acreditar nele. É isso que Ele quer. Às vezes, exageros que nós fazemos, né? A gente está perdendo tempo. Nós precisamos ter a nossa convicção de fé, de que cremos em Deus. Eu e minha esposa devemos orar entre 30 e 50 vezes por dia. Orar a Deus por todos os lances que acontecem no dia a dia. Nós estamos em casa, recebemos uma notícia boa ou ruim. A boa a gente agradece, a ruim a gente vai orar e dizer: reverte o quadro, ajuda a pessoa. Porque a gente precisa, amados, né, agir espontaneamente para servir a Deus. Quando ele diz para que não impeçam as crianças, amados, né? As crianças, amados, elas têm cadeira cativa no reino de Deus. É tanto que... E aí? Criança é salva? Bem, né? Crente ou não é crente? Bem, Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas. Ele não disse que era dos crentes, do que era dos que não eram crentes, né? As crianças estão no estado de inocência, certo? Então, amados, assim agem as crianças, né? Para ser exemplo de nós, para nós sermos exemplo delas, para pensarmos como Deus na nossa vida. E, concluindo esse primeiro ponto aqui, amados, deixe que os pequeninos venham a mim. Eu diria mais. Por essa razão, o Senhor Jesus falou sobre o reino de Deus, amados, né? E quem é que vai participar desse reino, amados? Quem são todos aqueles que, sendo adultos, eles não devem ser imaturos, não devem, mas que tenham o coração de amor, como tem as crianças. A gente não... Menino de 1 ano, de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos,
quer aceitar Jesus? Não foi uma pergunta dessa para uma criança. Aliás, se dissesse, venha para Jesus, ela vinha tudinho. Que se Jesus disse, elas foram. Nós é que somos adultos e precisamos, amados, ter a convicção de quem não é crente, não confessou, não creu em Jesus Cristo, precisam acreditar, precisam crer, se arrepender dos pecados para poder participar do reino de Deus, né? É assim que deve acontecer, meus irmãos. Bem, os adultos não devem ser imaturos, amados, mas tenha o coração, amado, de amor, como as crianças, amados, que têm o verdadeiro discernimento. As crianças, mesmo na sua infância, elas têm um discernimento daquilo que é certo, daquilo que é correto, amados. Elas têm esse discernimento, amados, e compreendem via a regra do amor de Deus. As crianças são pessoas que amam a Deus. Em segundo lugar, amados, o verso de número 14, que diz que não recebeu o reino de Deus como uma criança. Olha como Jesus vai longe. Ele chega a dizer que o papel de uma criança é espelho para quem é adulto, crê em Jesus, que tem que ser como uma criança. É claro que eu não estou dizendo aqui, amado, de uma forma mais subjetiva, eu estou falando mais objetivamente, né? Dizendo isso porque a criança é alguém, amados, inocente, alguém que tem humildade, alguém que tem, amados, convicção da sua idade. E os adultos precisam aprender com elas, não é? Olha, fica assim, portanto, conforme esse texto, vedado, amados, não é, o reino de Deus para aqueles que não agem como se fosse uma criança, amado, né? Não crê nos ensinamentos de Jesus Cristo, amados, né? Aqueles, amados, que ouvem a palavra de Deus, meus irmãos, para compreendê-la, para descobrirem que eles pertencem a Deus, é a convicção. Nós estudamos hoje à tarde, amados, sobre os judeus cristãos. E quando Jesus Cristo veio, muitos judeus cristãos creram nele. Mas os judeus estavam enciumados, os que não eram cristãos, demovendo eles da fé em Cristo para voltar para o judaísmo, para voltar à circuncisão, para voltar às coisas das sombras do passado. Jesus veio e terminou o povo de Deus, iniciou a igreja de Cristo. Não havia mais com Jesus Cristo sacrifício de animais, foi suspenso. E agora ele próprio, como uma ovelha, como disse Isaías no capítulo 53, verso 7, como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro, para a cruz do Calvário, e ali deu a vida dele em resgate de cada um de nós, pagando o nosso pecado da morte eterna. Ele fez isso por nós, irmãos, né? Amados, hoje nós podemos lamentar que muitos adultos, irmãos, que ouvem o evangelho do Senhor Jesus, amados, não têm dado a mínima importância. Não tem mesmo. Preste bem atenção, amado, né? Elas ficam alheias, né, ao convite de Jesus. Muitos até recebem um folheto, nem quer. A gente convida para a igreja e diz, não, já tem outra, eu creio em outra coisa, não é? E a gente convida em nome de Jesus Cristo, amado, para que eles venham para a igreja, ouçam a mensagem e que algo transformador aconteça na sua vida, amados, né? E essas pessoas não comparecem, né? Amados, a humildade das crianças me chama a atenção, amados, né? Enquanto os adultos agem por interesses, amados, as crianças é o contrário. Elas não têm interesse nenhum, bem diferente, né? Olha, na verdade, amados, as pessoas que se acham, elas não têm humildade e são desinteressadas, amados, para ter um encontro com Deus. Preste atenção, elas precisam se livrar das coisas que atrapalham elas.
que são, amados, a ambição por outras coisas, a ambição desta vida, amados, e da manifestação da hipocrisia que as pessoas têm, amados, elas oprimem, amados, elas devem se despojar dos sentimentos, amados, interesseiros que são assim que os adultos agem, meus amados. Mas as crianças são diferentes. Elas são pessoas, amados, sinceras, simples, amados, são as crianças, né? Então, os que rejeitam, amados, a viverem a Jesus Cristo, as suas vidas, amados, como crianças, elas, amados, não entrarão no reino de Deus. É o que diz aqui o texto. Ficarão de fora. E por último, amado, em terceiro e último lugar, o verso de número 16, olha o que diz: impondo-lhes as mãos às criancinhas, ele as abençoava. Jesus Cristo abençoou aquelas crianças, os adultos ficaram chocados, né? Ele abençoando crianças, como se crianças não fossem ninguém, né? Amados, na oportunidade em que Jesus Cristo estava com os seus discípulos, amados, ele aproveitou para divertir os seus discípulos, irmãos, para que eles agissem como criança, amado, que nada tem a perder, que tem uma vida com ele, com Cristo Jesus, amado. O Senhor Jesus, ele pega todos aqueles que o seguiam, amados, em seus braços, né? Fazia isso, amados, né? E com as suas mãos ele ungia e abençoava, amado, para elas terem, amados, uma vida abençoada e vitoriosa. Nós estamos aqui, amados, dando a continuidade dessas narrativas bíblicas de sermos abençoados. Nós lemos hoje na nossa escola dominical, que diz o texto muito sagrado para nós, Salles, que disse: não deixe de frequentar a sua igreja. A igreja é a comunhão dos santos, irmãos. Aqui nós vamos nos inteirar uns com os outros na adoração a Deus, não um ao outro. Mas nós estamos aqui com o objetivo de adorar a Deus, e Deus se agrada daquilo que nós fazemos, meus irmãos, né? É isso que ele faz. Olha, amados, o homem adulto, né? O homem adulto, ele precisa, amado, em sua vida, ter a presença permanente com Deus, né? Porque, amados, somente Deus tem respostas. Olha, as multidões procuravam Jesus, elas vinham para ouvir a palavra dele, para eles tirarem as suas dúvidas, para eles compreenderem a respeito da vida, a respeito do futuro. Eles vinham, acompanhavam Jesus, porque Jesus Cristo falava como ninguém falava. Olha, meus irmãos, as pessoas não vinham só para ser curadas, mas vinham para ouvir a palavra de Deus, amado. E a maioria delas vinha mesmo para ouvir a palavra de Deus, daquelas multidões. Lembra que as pessoas estavam ouvindo elas naquelas multiplicações, 3 vezes no deserto, ele multiplicava pães e peixes, porque o povo não saía, não queria ouvi-lo, ficava até sem comer. Olha, meus irmãos, chegando ao final, eu diria mais para vocês: será que nós temos ido a Jesus como uma criança, assim, desprovida, amados, de qualquer ostentação, de qualquer barganha que a gente possa ter diante de Deus? Irmãos, eu raramente, nunca fiz uma oração pedindo nada. Às vezes eu tenho necessidade do projeto, aí eu peço, pela missão dele. Porque ele supre as nossas necessidades, irmão. Procure provar isso aí. Não faça nada, não incomode ninguém e coloque aquilo em oração. Que você conquista qualquer coisa, não só um emprego, não só uma casa, não só uma companhia, não só um relacionamento bom. Coloque diante de Deus, porque Deus nos assiste. Ele está dentro de nós, no nosso coração, e Ele nos ouve. Eu tenho um compromisso com Deus
muito grande com o Espírito Santo, que o meu programa de manhã pela rádio Rumo ao Sertão, que vai breve estar, amado, com o programa na TV Rumo ao Sertão e na IPP TV. Na oração eu digo, olha, meus irmãos, eu oro a Deus pela sua extensão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí eu falo que Deus Pai nos ajuda como filhos que somos. O Deus Filho que veio encarnado em Filho do Homem, depois ressuscitou em Filho de Deus, ele conviveu conosco 33 anos aqui, foi como um de nós. E quando eu vou orar pelo Deus Espírito Santo da Trindade, eu me abraço assim e digo, olha, eu estou abraçando o Espírito Santo de Deus que está na minha vida. A gente, amados, tem que ter um relacionamento muito íntegro com Deus. Olha, meus irmãos, precisamos ir a Jesus Cristo como crianças, amados, né? E aprender, amados, né? As suas lições, tirar os questionamentos que existem, amados. E às vezes a gente não precisa nem estar questionando Deus, porque não vale a pena. Nós somos cristãos, nascidos de novo, e existe em nós Deus, no nosso coração. Ó Deus, eu falo com o Espírito Santo assim, meu divino Espírito Santo, eu estava no avião, aí eu logo da cabine disse, olha, afivela os cintos, sinais de segurança, vai ter uma intensa turbulência. Aí eu disse, Espírito Santo, estou aqui, filho. A gente tem que ter um relacionamento com Deus, né? Relacionamento. Olha, meus irmãos, né? Hoje podemos muito bem entender o que a palavra significa para nós, né? Precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Jesus, amados, que é o único Salvador, né? E receber as suas bênçãos para vivermos uma vida feliz, amados. Feliz com Jesus é feliz para sempre. Não é felicidade, amados, provisórias, é uma felicidade duradoura para toda a eternidade. E concluindo, amados, tome uma decisão de ir a Jesus, né? E faça, amados, de você o exemplo de uma criança. E fique nos braços do Senhor Jesus. Receba as bênçãos de Jesus na sua vida, amados, né? E mais, nós precisamos descer o pedestal das nossas vidas e nos colocar, amados, na vontade de Deus, ao invés da nossa vontade, por melhor que seja, amados, não é melhor do que a vontade de Deus, irmãos, né? E receba, amados, a imposição das mãos de Jesus na sua vida, amados, e não viva a sua própria vontade, mas viva a vontade de Deus. Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora levo lá em Gálatas 2:20 é a vida com Jesus Cristo, uma vida com Ele para desfrutar das suas bênçãos. Olha, que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê convicções para podermos, amados, ser uma criança nos braços de Jesus. Amém, irmãos?